Nessa aula... peraí. Eu sou o professor Beto, estamos aqui em mais uma aula, né? Assim que a gente começa. E nessa aula nós vamos dar continuidade de ver o regime militar, que foi implantado no Brasil de 1964 até 1985, 21 anos aí. Nós começamos a ver isso na aula passada e agora nós vamos ver. E aí, fizeram a leitura lá que eu orientei para vocês? Alunos, eu quero que vocês leiam sobre esse assunto, leiam o que fala bem, o que fala mal, porque vocês precisam formar sua própria opinião, tá? Historicamente nós trazemos os fatos históricos, mas opinião quem forma é você, aluno. É você, cada um vai formar a sua própria opinião, tá certo? Porque através da leitura sua mente abre, os conhecimentos vão surgindo. E quando vocês chegarem no Enem, essa leitura que vai fazer a diferença lá na hora do Enem. Assistindo a aula, fazendo as leituras complementares e buscando mais informações, você vai ser o aluno, como diria a professora Pura, o aluno da NASA, top das galáxias. Vamos lá, na tela para vocês, porque nós estamos tratando aqui sobre a aula de número 34. Eu sou o professor Beto e estarei com vocês tratando sobre essa aula. A intervenção militar do Brasil, parte 2. Quem foi? O governo da junta militar? Quem foi o governo Médici? Lembra que na aula passada nós vimos o governo Castelo Branco e Costa e Silva. Aqui nós vamos ver o governo Médici, o governo Geisel e o governo Figueiredo, para completar os 5 governos. Olha aí o material complementar que eu passei para vocês na aula passada. Ó. Ditadura militar de 1964. A tortura em estudantes, disponível aqui no canal do YouTube, que eu pedi para vocês assistirem isso daí como material complementar. Interessante vocês assistirem isso como material complementar, tá? Texto muito bom, vídeo muito esclarecedor aí, falando sobre a tortura de estudantes que foram torturados. Várias pessoas famosas foram torturadas, inclusive a ex-presidente Dilma também foi torturada naquele período que ela era estudante. Nós temos aqui a UNE sendo fechada, a União Nacional dos Estudantes. Então, com esse vídeo aí você vai entender melhor, porque na nossa aula aqui nós temos o tempo curto para tratar o assunto, mas aí você pode ampliar o seu conhecimento sobre o assunto. Intervenção militar do Brasil, parte 2. Bem emblemático nessa foto aí que o professor Lorismar colocou. Aí os tanques militares, aqui o grande símbolo de Brasília. Brasília aqui sob a intervenção militar. Deixa eu colocar aqui uma curiosidade para vocês aqui. Que os militares nas ruas, né? Vem cá comigo, aluno. Tá? Os militares aqui na rua, aqui. Bem simbologia dos militares na rua. Vocês sabiam que Brasília foi construído por Juscelino Kubitschek? Você sabia que Juscelino Kubitschek foi proibido de entrar em Brasília? Ele construiu Brasília, mas durante o período militar, ele não entra em Brasília. Tem a morte de 3 líderes políticos após a ditadura militar, que até hoje ela fica muito suspeita dentro da história. A morte de Juscelino Kubitschek, a morte de João Goulart, no exílio, e a morte do próprio Carlos Lacerda, que era da UDN, que tinha apoiado o regime militar. Carlos Lacerda entra com a dor abdominal e não sai vivo de uma cirurgia. Olha como 3 mortes que ficaram sob suspeita do Brasil. E olha que esses 3 políticos eles fizeram uma reunião fora do Brasil para tentar articular uma volta do processo democrático. Juscelino Kubitschek, nitidamente, se candidatasse, ele seria eleito presidente do Brasil. Mas os militares não deixaram o JK voltar a governar o Brasil. O golpe de 64, eu costumo dizer que ele foi mais contra o Juscelino Kubitschek, que poderia voltar ao Brasil, do que contra o próprio João Goulart, que estava encerrando o seu mandato como presidente do Brasil. Na tela para vocês, para a gente continuar vendo a nossa aula. O governo da junta militar. O Costa Silva vai adoecer. Entra doente.
O vice de Costa e Silva era um civil. Só que os militares não iriam deixar o vice de Costa e Silva assumir o poder. Um civil voltar a assumir o poder, não. Então, o que foi feito? Uma junta militar, formada por ministro Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, vão governar o Brasil na saída de Costa e Silva. Isso tudo para os civis não voltarem a governar o Brasil. E olha que o vice de Costa e Silva era um civil. Nesse período aqui, então, nós temos essa junta militar, vai passar o governo de Costa e Silva para Médici, que nós vamos também ver nessa aula. Mas o que está acontecendo dentro do contexto nacional? Será que só são flores para o governo militar? Será que alguém está resistindo? Conhece essa figura aqui, esse ex-militar chamado Lamarca? Dois grupos de esquerda se formaram, o MR8 e a ALN, a Aliança Libertadora Nacional. E são esses dois grupos que vão sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, vai ser sequestrado. Esses grupos exigiam a libertação de 15 presos políticos. Então eles vão pegar o embaixador dos Estados Unidos, sequestrar, ficar com esse embaixador. Tem um filme chamado Que é Isso, Companheiro?, que retrata esse sequestro. E aí eles vão exigir que 15 presos políticos fossem libertados pelo regime militar. Em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Exilia a pena de morte em casos de guerra psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva. Ou seja, regime militar está declarando a pena de morte no Brasil. É um novo ato institucional, decretando a pena de morte no Brasil. E falando em pena de morte, aqui tem até um filme que lançado recentemente, falando sobre ele, Carlos Marighella, 1969. O líder da Aliança Libertadora Nacional, Carlos Marighella, vai ser morto pelas forças de repressão em São Paulo. Vai ser fuzilado em São Paulo, Carlos Marighella. E aí nós temos aí um grande golpe contra as forças que resistiu ao sistema militar. Inicia então o governo de Médici. Aqui a coisa vai endurecer mais ainda. Se o governo de Costa e Silva já vinha de uma linha dura, o governo de Médici vai ser considerado o governo do chumbo. Um período de chumbo. O mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce política de censura e colocada em execução. Lembra do AI-5? Aqui o AI-5 vai se juntar a outros atos institucionais. E aqui vai ser executado. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artística são censuradas. Professor, como era que dava essa censura? Você, para lançar um filme, você tinha que passar o roteiro primeiramente para uma equipe que iria analisar se aquela peça ou aquele filme ou aquela música estaria de acordo com os interesses militares. Letras de música eram modificadas. Isso daqui pode ir contra o sistema militar.
peças teatrais eram totalmente modificadas. Nada poderia chegar nem próximo de fazer crítica ao governo militar. Era a lei do cálice. Você teria que seguir aos padrões dentro desse contexto. Era esse contexto que nós estávamos vendo no Brasil. A ditadura estava sendo formada. O controle social sobre toda a produção estava sendo formada dentro do Brasil. Então, nós temos um período aí, um período onde os artistas... Mas nós temos um festival de música que tentavam colocar de forma escondida dentro da letra algum protesto dentro desse período. E aí que nós vamos ter dentro do sistema militar, desse governo militar. Na tela para vocês. O doicode. O que foi o doicode? O que significou o doicode? Era aqui, gente. Batalhão de Polícia do Exército. Era aqui, nesses porões, nessas salas, que pessoas eram torturadas. Que filho chorava sem a mãe ver. Departamento de Operações e Informações. DOI. Departamento de Operações e Informações. CODE. Centro de Operações de Defesa Interna. DOI-CODE. Departamento de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna. Atua como centro de investigação e repressão dentro do governo militar. Nesse período que muitos intelectuais, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, torturados e exilados do país. Milhares de pessoas. Como eu falei para vocês, por que era considerada uma ditadura? Você não poderia falar nada contra o governo militar. Você não poderia pensar nada diferente. Você já era considerado subversivo. Qualquer pensamento seu, pessoas, estudantes, padres, a igreja foi muito perseguida nesse período. Padres foram torturados. Crianças foram torturadas, mulheres foram torturadas. Mulheres grávidas foram torturadas, abortaram seus filhos dentro dos porões do doicode. E pessoas que não se encaixavam eram mandadas para fora do país, eram mandadas para o exterior. Muitos fugiam para se exilar, até acalmar a situação dentro do Brasil. Muitos intelectuais vão sair do Brasil. Muitos juízes vão ser aposentados compulsoriamente, ou seja, obrigados a se aposentar. Muitos professores universitários vão ser obrigados a se aposentar. Entre eles, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, era professor universitário, foi obrigado a se aposentar. Porque o regime militar não aceitava ninguém que fizesse oposição em campo nenhum, seja intelectual, seja artístico, seja cultural. Eles não aceitavam. E com isso, brasileiros tiveram que sair do Brasil. E quem não tinha condições? Quem não tinha condições eram capturados, torturados, e muitos nunca mais apareceram. Nunca mais se ouviu falar. O que aconteceu? Incógnita, ninguém sabe. Até hoje se procura restos mortais das vítimas da ditadura. Na tela para vocês. Olha aí, ó, essa foto para vocês. Ganha força no campo da guerrilha rural, principalmente no Araguaia. Lembra que eu falei da guerrilha rural? A guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. Aqui, alguns dos brasileiros que nunca mais se ouviu falar neles após a guerrilha do Araguaia. Pessoas que desapareceram. Não se sabe o paradeiro deles.
E aí nós temos o chamado milagre econômico. Como é que está? O Brasil está sob controle de um governo central. Quem é que apoia esse governo? Nós já vimos que foi os Estados Unidos. Mediante a isso, os Estados Unidos ele abre um crédito para o governo brasileiro. O governo brasileiro começa a emprestar dinheiro dos Estados Unidos. Tanto é que a nossa dívida externa, do início do governo militar e do final do governo militar, ela cresceu grandiosamente. Grandiosamente dentro desse período. Dívida externa que hoje, até hoje nós pagamos dívida externa. Que período vem essa dívida externa? Dívida externa que vem da história, veio da construção de Brasília, veio do período militar, veio desse chamado milagre econômico aí. Tá? Nós temos uma injeção de recurso muito grande norte-americano dentro do Brasil. Aí depois, quando nós temos esse período, quando nós temos essas dívidas, aqui esse milagre econômico, chamado milagre econômico, o Brasil vai ter um crescimento grande. Recursos estão entrando, o Brasil tem um crescimento grande. Nós temos a construção de ferrovias, nós temos a construção de BRs, nós temos a construção da ponte Rio-Niterói. A que preço vai sair isso aí? O que foi chamado milagre econômico? Na tela para você. Aí, na tela. Tá? Na área de econômica, entre os anos de 1969 e 73, ficou conhecido como época do milagre econômico. O PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro, crescia uma taxa de 12% ao ano, enquanto a inflação beirava a 18%. E olha que, Deus o livre se hoje a inflação chegar a 18% aqui, a gente tem um troço, mas naquele momento era uma inflação controlada, significava inflação incontrolada lá. Com investimentos internos e empréstimo do exterior, principalmente esses empréstimos vinham dos Estados Unidos da América, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos no país. O Brasil estava em movimento. Imagina, se eu tenho dinheiro, eu começo a fazer a construção. Se eu estou fazendo construção, eu estou gerando emprego. Entre esses empregos, nós temos aqui vocês conhecem aí a Transamazônica? Obras foram executadas como a rodovia Transamazônica. Transamazônica, que corta aqui Humaitá, começa lá em Labre e vai até o Nordeste brasileiro, cortando a selva amazônica quase no meio, a Transamazônica. Sai, vai até o Pará, do Pará vai até o Maranhão, termina lá no Maranhão a Transamazônica. Mas foi uma das obras mais faraônicas. Nunca foi pavimentada, causou um impacto ambiental muito grande. Todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. O que nós conhecemos hoje como dívida externa. Até hoje, nós pagamos a dívida externa ainda desse período. Em 1964, a dívida externa brasileira somava 3,2 bilhões de dólares. Quando chegou em 1985, a dívida externa saiu de 3 bilhões para 105 bilhões de dólares. O governo militar pega uma dívida externa de 3 bilhões, entrega o Brasil com a dívida externa de 105 bilhões de dólares. E até hoje nós pagamos essa conta. Cresceu 32 vezes durante o governo militar. Foi o que financiou o chamado milagre econômico. E o governo de Geisel? Olha aí, 74 até 1979, Geisel. O general Ernesto Geisel começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo consiste com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em
altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira. Geisel, gente, vem cá comigo. Geisel dizia que iria fazer uma transição lenta, gradual e segura do governo militar para o governo civil. Ele falava isso. Geisel falava isso, que iria fazer essa transição. Fazer uma transição tranquila, para que não houvesse nenhum alarde. Só que Geisel também já vai pegar uma crise mundial, a crise do petróleo mundial vai afetar também a economia brasileira. Lembrando que a globalização, até hoje se estuda uma maneira de a globalização não afetar tanto a economia mundial. E a globalização, naquele momento, ela vai afetar o Brasil. Aí, nós vamos nos deparar com Geisel, com a inflação galopante. A inflação começa a crescer, o milagre econômico desaparece, do dinheiro que chegou para fazer o milagre econômico, agora sobra-se a dívida. A crise do petróleo mundial, aquele dinheiro todo que os Estados Unidos tinham para investir no Brasil já não se tem mais. A dívida externa começa a crescer. Os juros começam a ser cobrados. E agora, Geisel enfrenta um problema. A população já não vê mais o governo militar com os mesmos olhos. Começa a pressão para que tenha o fim do governo militar e comece um processo de redemocratização. Mas não é ainda no governo Geisel que isso acontece. Na tela para vocês. Geisel anuncia abertura política lenta, gradual e segura, aquilo que eu estava falando para vocês. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB, lembra que eu falei lá na aula passada que o MDB, nós tínhamos aí bipartidarismo, nós tínhamos a Arena e o MDB? Pois o MDB conquista 59% dos votos para o Senado e 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades. Então o MDB ele começa a se mostrar. Só que será que todos os militares queriam essa abertura que Geisel queria? O próprio governo Geisel começa a ser boicotado. Entre eles, nós temos aí em 1975 a mais emblemática morte, que foi do jornalista Vladimir Herzog. Ele vai ser assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. E eles ainda fizeram uma foto dizendo que ele tinha cometido suicídio, amarrado um cinto no pescoço, sendo que nem do chão daria para fazer isso daí. Em janeiro de 76, o operário Manuel Fel Filho aparece morto em situação semelhante. Então começa a pressão contra o governo militar. É aí que é no governo Geisel que nós temos o fim do AI-5. É no governo Geisel que nós vamos ter a restauração do habeas corpus e a abertura do caminho para a volta à democracia brasileira. Abertura do caminho, mas não é no governo Geisel. E sim no último governo militar, João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo tem uma relação direta, que é João Batista Figueiredo, uma relação direta conosco, tá? Que é João Batista Figueiredo que cria o estado de Rondônia. É no governo João Batista Figueiredo que é criado o estado de Rondônia. É no governo João Batista Figueiredo que nós vamos ter aí Jorge Teixeira vindo como governador do território federal do Guaporé e depois se tornando governador do estado de Rondônia. João Batista Figueiredo decreta a lei de anistia, concedendo o direito ao retorno ao Brasil os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Só que ele deu anistia para todos os lados, para quem cometeu crime e quem não cometeu crime.
Os militares da linha dura continuam com a repressão clandestina. Os militares da linha dura não queriam, gente, essa abertura. Eles continuam fazendo atentados. Inclusive, o mais famoso dele... Vem cá comigo, rapidinho. O mais famoso desse atentado vai ser o atentado no Rio Centro. Estava tendo uma comemoração ali, no Dia do Trabalhador. Eles iriam fazer um atentado ali para colocar a culpa no colo dos revolucionários. Só que um erro de estratégia vai marcar esse período. A bomba estoura no colo dos militares que iriam fazer esse atentado, antes de eles detonarem a bomba em outro canto. Naquele momento, aquele escândalo do Rio Centro vai mostrar que alguma linha dos militares não queriam essa abertura gradual, não queriam sair do poder, não queriam que João Batista Figueiredo fizesse essa transição, queriam que voltasse novamente os governos da linha dura, como foi o governo de Costa e Silva, como foi o governo de Médici. Não queriam a filosofia de Geisel e de Figueiredo. Mas mesmo assim, os porões da ditadura, eles continuam matando, eles continuam torturando, mesmo com o fim do AI-5. Na tela para vocês. Uma carta-bomba são colocadas em órgão da imprensa e da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no Centro de Convenção do Rio Centro, promovido por militares da linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Mas esses militares, eles explodem essa bomba, eles morrem dentro do carro. 1979. O governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo. Lembra que tinham sido proibidos outros partidos políticos, só existia o MDB e a Arena? Agora, em 79, volta o pluripartidarismo. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena vai mudar o nome dela, vai se tornar o PDS, Partido da Democracia Social. Enquanto o MDB ele passa a ser PMDB. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores, são criados nesse período, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, são criados nesse período, o PSB depois ele vai ser criado. Então, nós vamos ter aí a abertura do processo de redemocratização do Brasil. O pluripartidarismo surgindo, voltando. Nós vamos ter um novo momento aí. O Brasil está entrando num processo de crise muito grande, acabou o milagre econômico. A dívida externa está fortíssima. O brasileiro ele já não queria mais que os militares no poder, eles começam a pressionar. Começa o movimento pelas diretas já. Eles queriam eleições diretas. Eles queriam mudar a Constituição. Lembra qual é a Constituição que está em vigor? A Constituição de 1967, que foi a Constituição militar, lá do início do governo Costa e Silva. E eles queriam mudar um trecho da Constituição que dizia que a eleição para presidente era de forma indireta, eles queriam fazer a eleição de presidente de forma direta. Começa um movimento chamado Direta Já. Um movimento que vai reunir vários partidos do Brasil em busca das eleições diretas. Um movimento forte que vai ter no Brasil. Direta Já. Era a busca da eleição direta. Na tela para vocês. A redemocratização e a campanha da Direta Já. Nos últimos anos de governo militar, o Brasil apresentava vários problemas. A inflação estava lá na casa dos 3 dígitos. Sabe que a inflação na casa dos seus 3 dígitos, gente? Dívida externa do Brasil estava grandiosa. E a recessão, sem contar,
faltava alimento, tudo caro, a inflação galopante. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e o fortalecimento dos sindicatos. Aí quando chega em 1984, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol, milhões de brasileiros participam do movimento chamado Direta Já. O movimento Dante de Oliveira. Por isso que a emenda era chamada Emenda Dante de Oliveira. Garantiria as eleições diretas para presidente daquele ano, só que essa emenda não foi aprovada. Movimentos da Direta Já. Eles queriam essa mudança na Constituição. Emenda Dante de Oliveira. O que a Emenda Dante de Oliveira falava? Que em vez de ser eleições indiretas através do Congresso Nacional, seriam eleições diretas através da participação política dos brasileiros. Participação direta. Direta Já. Então, a emenda Dante de Oliveira não passa. Não passa a emenda Dante de Oliveira. Não é aprovada a emenda Dante de Oliveira. Mas o Brasil tem uma esperança neste momento. Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil. Não era, mesmo indiretamente, não foi o candidato que era o Paulo Maluf, apoiado pelo regime militar, que vai ser eleito, e sim Tancredo Neves. Cria-se uma esperança no Brasil. Na tela para vocês. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf para novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal, PFL, Partido da Frente Liberal. Tancredo Neves é eleito e logo fica doente. Antes de assumir, e acaba falecendo. Assume o vice dele. Quem é o vice dele? José Sarney assume como presidente, no lugar de Tancredo Neves. 1988 é aprovada uma nova Constituição. Nova Constituição. Nós temos agora a Constituição de 1967, é substituída pela Constituição de 1988. Essa nova Constituição extingue os rastros da ditadura militar e estabeleceu os princípios democráticos do Brasil. 88 é aprovado a Constituição Cidadã. O regime militar que começou lá em 1964 finda-se agora em 1985. A eleição não é uma eleição direta, mas é um civil eleito. O Brasil queria o Tancredo Neves como presidente. Só que o Brasil ele passa por uma comoção muito grande que vai ser a morte do Tancredo Neves. Foi assim uma comoção muito grande, porque o Brasil estava depositando a esperança em Tancredo Neves. O Brasil estava enfrentando uma inflação de 3 dígitos, uma crise muito grande. Assume José Sarney. José Sarney não consegue dar a resposta necessária. Precisa daquele momento. Nós vamos entrar agora numa das maiores crises enfrentadas pelo Brasil. Mas isso serão assuntos da próxima aula, porque nós estamos agora encerrando mais uma aula. Depois nós vamos fazer a revisão dessa aula e atividade com vocês. Mas não perca nenhum momento da nossa aula, nenhum capítulo, porque assim, para você entender o Brasil, você tem que entender a história que formou essa nação, a história que formou esse Brasil. Até a próxima aula.